Olá, meu nome é Jonas, sou professor de Física e hoje eu estou aqui para falar sobre transformações gasosas, ou seja, a forma como os gases se comportam se a gente mudar algumas propriedades, algumas formas de descrever eles, como a pressão, o volume e a temperatura. Uma das formas mais práticas da gente descrever um gás seria por um diagrama de pressão e volume. Nesse diagrama, a gente consegue descrever praticamente qualquer estado desse gás a partir da pressão e do volume que ele está, marcando, por exemplo, o ponto inicial e o ponto final dessa transformação. Com isso, a gente consegue mais algumas informações importantes, por exemplo, como o trabalho que esse gás realizou, dependendo do caso, que tipo de transformação que ele sofreu, assim como algumas outras que a gente vai discutir durante a aula. Uma das transformações possíveis é a isovolumétrica. A transformação isovolumétrica é aquela em que o volume não se altera durante essa transformação, ou seja, o que varia é a pressão e a temperatura. Se a gente olhar para esse gráfico de P por V, a gente pode ver que o valor do volume ele sempre se mantém constante, ele acaba sendo uma reta, porque a pressão pode mudar, a temperatura pode mudar, mas nessa transformação a gente sabe que o volume não se altera. Então, sempre que a gente tiver um gráfico P por V e a gente vê essa reta vertical, a nossa transformação é isovolumétrica por conta do volume não se alterar durante a transformação. Se a gente tiver, por exemplo, um diagrama P por T dessa vez, que é como a pressão varia de acordo com a temperatura, o nosso gráfico vai ser uma linha, vai ser uma transformação linear, ou seja, a relação entre a forma como P e T mudam depende só de uma constante, mas elas estão conectadas linearmente. É importante frisar nessa descrição dos diagramas que a gente pode ter gráficos relacionando quaisquer três quantidades. Essas quantidades são chamadas de variáveis termodinâmicas, e sempre que a gente conhecer uma equação que correlaciona essas quantidades, a gente pode colocar num diagrama, pode ser P por T, P por V, V por T, enfim. A forma como isso está disposto não muda, mas dependendo do caso, esse gráfico vai se comportar de outra forma, mas o importante é a gente saber tirar informações deles, independente do tipo de correlação que a gente está olhando. Quando a gente olha para uma transformação isovolumétrica, e partindo também da equação dos gases perfeitos, a equação de Clapeyron, a gente tem que PV é igual a NR vezes T. P é a pressão, V é o volume, N o número de mols, R é a constante fundamental dos gases perfeitos e T é a temperatura. Como o nosso volume é constante, que está aqui na nossa equação, a gente pode deixar ele junto com as outras quantidades que são constantes, que é o N e o R. E deixar do outro lado da nossa equação as quantidades que variam. Porque daí a gente consegue entender como que essas quantidades se correlacionam e usar isso para descrever as nossas transformações. Lembrando que uma transformação isovolumétrica sempre depende somente do tamanho do recipiente que a gente está utilizando para colocar esse gás. Aqui eu coloquei um desenho de um frasco, porque se a transformação ocorrer dentro desse frasco e não tiver troca com o ambiente, ou mesmo tendo troca com o ambiente, o volume vai ser sempre constante, porque depende da barreira, daquilo que está segurando o nosso gás. A gente pode também descrever uma transformação isobárica a partir desses diagramas. Num gráfico P por V, por exemplo, a nossa transformação isobárica vai manter a pressão constante, que é isso que descreve o tipo da transformação. E é importante também lembrar que numa transformação isobárica, tudo aquilo que está abaixo da linha, entre dois pontos iniciais, um inicial e um final, corresponde ao nosso trabalho, que foi realizado pelo gás ou que foi realizado sobre o gás. Isso é assunto para uma outra aula, mas é importante lembrar que esses gráficos descrevem não só quais são os pontos iniciais e finais, mas permitem tirar outras propriedades sobre o nosso sistema e a nossa transformação. Aqui a gente tem uma relação V por T, e da mesma forma que no outro caso a gente tinha uma correlação linear, ou seja, era uma reta onde a inclinação era uma constante, a gente tem a mesma coisa fazendo um gráfico de V por T.
Porque, como eu disse, a gente pode correlacionar quaisquer três quantidades termodinâmicas dependendo de qual você coloca em cada eixo. Para uma transformação isobárica, dessa vez partindo da equação de Clapeyron, a gente mantém dessa vez a pressão constante. E tomando o mesmo procedimento de colocar essa pressão junto das outras quantidades que são constantes, como o número de mols e a constante dos gases, a gente tem uma correlação entre T e V que descreve para a gente como que essas quantidades variam uma em relação à outra, que é a equação que a gente vai usar sempre que o nosso problema envolver uma transformação isobárica. Aqui eu coloquei o exemplo de um cilindro com um êmbolo, porque se essa força realizada pelo êmbolo for constante, o volume que a gente está analisando aqui vai mudar, a temperatura pode mudar, mas como a força é constante e a área do êmbolo também, a nossa pressão se mantém constante. E é assim que a gente faz uma transformação isobárica, por exemplo. E um outro tipo de transformação que a gente vai discutir aqui é a transformação isotérmica. A isotérmica ela não tem essa correlação linear entre as quantidades, por exemplo, P e V, mas em todo o gráfico P por V a gente pode tirar essas curvas, onde qualquer ponto em cima dessas curvas vai nos entregar a mesma temperatura. Aqui a gente tem uma pressão e um volume iniciais que chega até uma pressão e um volume finais. Os dois se alteram, só que em qualquer ponto em cima dessa linha, qualquer ponto que a gente está lidando em cima da configuração do nosso sistema, vai ser uma isóterma. E novamente, qualquer coisa que estiver abaixo da nossa linha, onde o gráfico é P por V e os pontos iniciais e finais, vai corresponder ao trabalho realizado pelo gás ou no gás. Partindo mais uma vez da equação de Clapeyron, agora a gente mantém a temperatura constante. E como as quantidades que estão multiplicando essa temperatura já são constantes, a gente chega na relação P multiplicado por V é igual a K, o que a gente sempre pode usar no caso de uma transformação isotérmica. Um exemplo é o banho-maria. Se a gente colocar um recipiente, por exemplo, que está na água fervente, a gente sabe que a água ferve a uma temperatura constante, de 100 graus Celsius. Então, esse sistema, por mais que o volume e a temperatura mudem, a gente vai conseguir manter ele a uma temperatura constante por ter um reservatório de calor externo a ele. E um outro tipo de transformação é a transformação adiabática. A transformação adiabática é que um sistema não troca calor com o meio ambiente. A gente pode aí ver um frasco isolado, imaginem que isso que está envolvendo o frasco não deixa ele trocar calor com o ambiente. Então, as quantidades P, V e T vão se transformar de acordo, mas desde que elas respeitem que não vão estar trocando calor com o ambiente. Essa transformação, a gente tem que olhar para ela a partir da energia desse gás. Nessa equação, o U seria a energia trocada com o meio, ou seja, quanto de energia que foi cedida a esse gás ou que esse gás perdeu, Q seria a energia interna dele e o trabalho W. Só que numa transformação adiabática, a gente sabe que o nosso Q é igual a zero, porque ele não troca energia com o meio. Isso faz com que a energia do gás seja igual, a energia recebida pelo gás seja igual ao trabalho que foi realizado sobre esse gás, ou a energia perdida por ele seja o trabalho que esse gás realizou. Ou seja, se ele teve que realizar um trabalho, ele teve que empurrar um êmbolo, ou no caso de ter trabalho realizado sobre ele, é quando a gente comprime esse gás ou muda essas variáveis, muda o volume, muda a pressão, desde que ele não troque energia com o ambiente. Bom, e é isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.